Senhor, aqui está o teu servo. Abençoe Mateus, Pai. Uma vez mais, use ele com poder e graça nesse lugar. Que Mateus falado seja pouco do Senhor. Pai, nós geramos expectativa de ouvir a tua voz. Então, use o teu filho uma vez mais nesse lugar e derrama através dele e por ele a tua glória nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. E graças ao Senhor. Que Deus te abençoe. Aleluia. Meus irmãos, podem se assentar. É uma alegria muito grande estar aqui dentro e eu acho que não tem como não se emocionar com a Ayla, né? Porque é tão bonito ver uma criança assim, recém-nascida aqui no templo de Deus. É uma coisa que a gente não vê em todo lugar, mas Deus sabe de tudo e que ela seja abençoada e que ela transforme essa geração. Amém? Amém. Meus irmãos, hoje a gente vai iniciar a palavra lendo um texto lá no livro de Mateus. É um texto que vai contar uma história de amor. Eu vou pedir para os irmãos abrirem Mateus 25 e aí a gente vai ler do 1 ao 13. Quem não tiver Bíblia ou tiver esquecido, a gente pode projetar aqui também. Eu vou estar usando a nova versão internacional NVI. E como eu disse no começo, a gente vai falar de história de amor, que é o tema dessa pregação. E para introduzir o tema, eu vou falar para vocês como é que surgiu aqui minha história de amor com a Tenda Emanuel. Então, foi em 2017, eu ainda não tinha saído de Resende, eu estava com meus 20 anos mais ou menos, 21 anos. E aí eu vi algumas pessoas que hoje estão aqui nesse templo, naquela época, há cerca de 5 anos atrás, e eu tinha visto isso, as pessoas assim, desse bairro aqui, que hoje residem aqui, e aquilo naquela época ali, mais ou menos maio, me marcou muito. E aí eu continuei na catedral, caminhando com Cristo, e quando eu estava prestes a sair de Resende, que eu já sabia que Deus tinha cumprido o tempo dele aqui, para mim, e que eu ia ser movimentado e ir embora, eu fiz uma promessa com Deus. Eu falei assim: Deus, se o Senhor me permitir voltar para Resende algum dia, eu vou nessa igreja, e eu vou conhecer essas pessoas que estão sentadas ali no meio ali. E tem algumas pessoas aqui hoje nesse tempo. E o tempo passou, a gente esquece das coisas, né? Só que Deus nunca esquece de nada. Com toda a promessa que você faz com Deus, tome cuidado, que uma hora Ele vai cobrar. E aí o tempo passou, ano passado eu cheguei em Resende, eu tinha até comentado com o pastor, eu fui em quase todas as igrejas de Resende, que ficavam próximas da minha casa. Nenhuma eu me sentia à vontade. E aí Deus, isso aí em março, abril mais ou menos, que foi a época que eu vim para cá ano passado, Deus me fez lembrar uma promessa que eu tinha feito lá em 2017, nos meus 21 anos. E aí eu disse: Deus, o tempo do Senhor chegou para mim, eu tenho que ir para onde o Senhor tinha colocado dentro do meu coração que eu devia estar. Isso é muito bom, porque se você sabe onde você deve estar, naturalmente o seu destino está alinhado com o destino de Deus, que é aquilo que Deus planejou para você. Então, se você sabe qual é o seu lugar nesse mundo, e o seu lugar, o lugar de cada um nessa noite, é dentro da casa do Senhor, inclusive da Ayla. A Ayla tem quantos anos de vida? Tem quantos dias? Alguém tem dúvida que a Ayla, com 30 dias, o melhor lugar para ela estar durante toda essa trajetória de 100, 110, 120 anos em nome de Jesus, é na casa do Senhor? É o melhor lugar que você pode estar. Porque aqui, com todos os seus erros, todas as suas imperfeições, todas as suas falhas, Deus sempre vai olhar, como todos vocês olharem para ela aqui na frente, com amor e misericórdia, porque ela não tem maldade nenhuma. Ela nunca cometeu um pecado na vida dela. Ela só nasceu. E é assim que Deus trata os seus, quando estão no lugar correto. E é por isso que a gente vai falar de amor hoje. Porque o amor, ele nos prende às coisas, e às pessoas, e a propósitos. Então a gente vai ler uma parábola que aparentemente eu acho que, se não todos, a grande maioria já leram alguma vez na sua vida. E eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia, mas os irmãos podem acompanhar no telão. E eu tenho certeza que Deus vai fazer você refletir nessa noite. E fala assim, Mateus 25, de 1 a 13. Os irmãos, se puderem se ficar de pé, é o único momento que a gente vai se levantar agora. E depois no final da palavra. Então quem está falando aqui é Jesus. Ele está contando essa parábola para os seus discípulos. E ele fala assim:
O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. Guarde isso. 5 delas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Mais uma vez, eu vou pedir para os irmãos gravarem isso. Todas ficaram com sono e todas adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Senhor meu Deus, eu entrego essa palavra nas tuas mãos, Pai. Jesus, que a porta não esteja, Pai, fechada naquele grande dia. Que nós estejamos dentro da tua casa, Senhor. No local que o Senhor quer que nós estejamos. Todos nós, Pai, do mais velho até a Ayla. Que o Senhor venha tocar em nossos corações nessa noite. Use essa palavra, Pai, como uma espada poderosa, para entrar até o fundo da nossa alma e revelar, Pai, aquilo que o Senhor precisa. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, a primeira coisa que eu queria ressaltar nessa palavra é que ele fala assim no versículo 1. Aí eu vou pedir para deixar, se possível, o versículo aqui projetado, que aí fica mais fácil de a gente fazer dinâmica aqui essa noite. Então, Mateus 25, 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. E aí eu vou pedir só para projetar Ezequiel 16, 8. E eu fiquei pensando quando estava estudando, meus irmãos, eu tinha preparado uma palavra totalmente diferente. Eu falei isso com a Donara, quando eu cheguei em casa, por volta de 16 horas, eu falei: Senhor, essa não é a palavra que eu tenho para levar hoje. Qual é? E eu lembrei dessa palavra de Mateus. E aqui ele fala que as 10 virgens são semelhantes à igreja. Então fala assim: o reino do céu será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias. Meus irmãos, então aqui a palavra do Senhor está falando para a gente hoje, essa noite. Existe um mistério entre a igreja do Senhor, que é cada um dos senhores, sou eu, é a Donara, e essas 10 virgens. Então aqui Jesus está falando para os seus discípulos: olhem para mim, olhem. Existe um mistério nessa palavra. E essa palavra se traduz em uma revelação. E há 10 virgens nessa história. 5 tomaram atitude, e as 5 outras tomaram outra atitude. E eu perguntei para Deus, hoje à tarde: Senhor, por que essa história se assemelha? E por que isso aí o Senhor chamou a atenção dos discípulos? E aí eu, pesquisando, fui parar no texto de Ezequiel 8. E a gente vai ler do 8 ao 14. E eu vou ler com os irmãos. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha a idade suficiente para amar. Então essa aqui é uma história de amor entre um homem e uma mulher. Um homem que amava uma pessoa. Então, estendi a minha capa sobre você e cobri sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano, o Senhor. E você se tornou minha. Pode passar, por favor? Eu a banhei com água e ao lavá-la, limpei o seu sangue e a perfumei.
Coloquei em você um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei a você um pendente, pus um brinco em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. O último. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Então esse é o amor traduzido de Deus pela gente. Ele nos ama de uma forma tão intensa que a gente não entende. Independente se você já foi amado por alguém ou não. Independente se seu pai te amou na infância, independente se sua mãe te amou na infância, independente que você ter ou não um amor com seu irmão, com seu tio, com seu primo, independente disso, o amor de Deus ele transcende, ele passa todas as barreiras. E ele é inexplicável, a ponto dele revelar isso aqui. É uma pessoa que está loucamente apaixonada. E ela faz de tudo para que a pessoa que vive com ele, ou que vai passar a viver, no caso da noiva, sinta a mesma coisa. Então, independente da sua resposta para Deus, saiba de uma coisa: Ele sempre vai te amar. E só vai depender de uma pessoa, a noiva. Eu sou a noiva, você é a noiva. Existem alguns segredos na nossa vida que destravam esse amor. Então eu vou contar um testemunho, prometo ser breve. Eu nem ia falar disso hoje à noite, mas eu acho que é importante. Então eu fui criado dentro do Evangelho, e com meus 14 anos eu tinha um inimigo muito grande na minha vida, uma pessoa que eu não suportava ver, eu não falava com essa pessoa. Se eu estava do lado esquerdo da calçada e ela vinha pelo lado direito, do outro lado da rua, eu simplesmente me virava e ia embora, com 14 anos de idade. E vocês sabem que com 14 anos de idade uma pessoa é capaz de fazer qualquer coisa. Porque hoje com 14 anos de idade você tem pessoas matando, roubando, se prostituindo, tocando fogo em casas, em lares. E eu tinha isso dentro de mim com 14 anos. E um determinado dia eu fui numa vigília de oração, à força, forçado. E nessa vigília, por volta de 2 horas da manhã, Deus falou comigo. E faz muito tempo já, mas eu lembro que Deus falou de uma forma tão intensa que eu não parava de chorar 1 minuto. Do começo ao fim da vigília, aí, por volta das 2 até as 3, eu chorava. E eu senti que dentro de mim, que eu só ia me aproximar de Deus como noiva a partir do momento que eu perdoasse. Porque a caminhada com Deus é assim: você tem que abrir caminho para Ele nunca vai invadir. É uma caminhada dupla. Então o homem nunca vai violentar a noiva dele. O homem sempre vai esperar uma reciprocidade. E Deus é gentil conosco. Ele espera uma reciprocidade. E aquele momento era o momento de eu ser recíproco para com Deus, porque Ele já tinha feito o favor imerecido. Então naquele dia, naquela noite, eu procurei essa pessoa. E os irmãos, eu vou revelar hoje à noite, era meu irmão, Moisés, o meu irmão mais novo. E eu abracei o Moisés ali, e a gente chorou muito. Naquele dia eu fui curado, porque eu liberei o perdão na vida do meu irmão. E essa é a condicionante. Às vezes a gente pensa assim: não, mas para eu ir para a igreja, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que dar alguma coisa, eu tenho que dar dinheiro, eu tenho que estar lá trabalhando. Não, você não tem que fazer nada. Você só tem que fazer uma coisa: abrir o seu coração. Amém? Então essa história de amor é justamente isso. E aí eu vou pedir para projetar, para a gente continuar a nossa história, Mateus 25, 2. E a gente vai ler 2 versículos agora. A gente vai ler o 2 e o 3. Então eu acredito que os irmãos entenderam por que a Bíblia assemelha um casamento, ou um pré-casamento, na verdade, porque não aconteceu ainda as noites de núpcias, com a vida da igreja. O mesmo amor que Ele sente para com você. E continua assim: 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o quê? Óleo. Elas não levaram óleo, elas só estavam com a candeia. Meus irmãos, eu aqui fiz alguns apontamentos que é importante a gente se ater. Então nós tínhamos quantas, e eu vou perguntar, e eu peço para os irmãos participarem.
Nós tínhamos quantas noivas? 10. Todas virgens, todas imaculadas, santas, preparadas para o casamento. Os irmãos concordam comigo que todas estavam prontas para o casamento? Era noite. Era noite que eles iam se casar. Então não é errado eu falar que todas, se fosse hoje em dia, todas estariam vestidas de branco. Todas, as 10. Todas teriam se preparado talvez a noite inteira ou o dia inteiro para aquele momento. E é interessante que só havia um noivo. Então tinham 10 mulheres e havia somente um noivo. Mas o que diferia uma da outra? O que a palavra chama a atenção e nos mostra que as 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. Só havia um fato: o óleo. Todas tinham candeia. Para quem não sabe, candeia é um pote, é um vasilhame que à noite você consegue acender e o óleo ele fica queimando no pavio e você consegue ver. Então é o que te dá a direção quando está escuro, quando você não tem luz. Mas naquele momento, no momento do casamento, era importante elas terem se preparado. Todas eram para ter guardado o óleo, para encontrar o noivo. Só que 5 não guardaram o óleo. Isso é que chama a nossa atenção. Porque é uma condição de igualdade, irmãos. Todas aqui estavam prontas para o casamento. Isso aí não tem dúvida nenhuma para nós. Mas o que diferia era a preparação, era a caminhada. A nossa caminhada é muito importante no processo. Porque a gente só vai ter se a gente guardar. Não é verdade? Meu pai sempre fala assim: Mateus, fique 10 minutos com a pessoa. Deixa ela falar o que ela quiser. E você vai conhecer o que está dentro dela. Não é verdade? Na escola dominical a gente estava conversando com o irmão, né? Ele era pastor e mentia para todo mundo. O que isso diz para a gente? O que está dentro dessa pessoa? O que ela guardou dentro dela? Então as nossas palavras, elas falam muito o que está no nosso coração. E a candeia tem um significado muito importante na Bíblia. Como eu já disse antes, ela permite a gente alumiar o espaço, iluminar. E a candeia, a gente não sabe se eram delas. Nós só sabemos que foram entregues e elas estavam de posse daquele objeto. Então Deus entregou para você também o Espírito Santo. Amém? Amém. Todos aqui são salvos? Então hoje você tem o Espírito Santo dentro de você. E a metodista, ela tem um lema, né? Coração aquecido. Só que a candeia só vai se acender e manter-se acesa se você permitir. Se você em algum momento da sua caminhada se preocupou em guardar o óleo. Só que Deus é tão misericordioso que Jesus lá na cruz, haviam 2 homens. Um homem que estava do seu lado esquerdo e outro do lado direito. Os 2 haviam pecado a sua vida toda. E um daqueles 2, antes da sua morte, falou assim: vejo que tu és Filho de Deus. Então, independente da nossa trajetória, basta nós termos um momento de sinceridade. Um momento no qual nós possamos entregar o nosso coração, como Ayla entrega todo dia para sua mãe, quando ela procura a mãe para mamar, porque é uma necessidade mais forte do que ela. Ela não pensa, ela não raciocina, ela só sente. Então é isso que diferiu um prisioneiro, um homem que estava preso na cruz, e o outro, porque um deixou-se permitir que Deus entrasse no seu coração e transformasse a vida dele. E isso nos remete lá ao começo dessa história, que é a questão do óleo. Porque Deus pode derramar o óleo hoje, todo o óleo que Ele tiver na sua cabeça, desde que você esteja preparado para receber. Às vezes você não está, como eu não estive preparado um tempo atrás, porque você não está disposto a negociar com Deus. As suas cartas são mais valiosas para estarem com você do que você abrir o jogo e entregá-la a Deus, botar todas as suas cartas na mesa, abrir mão de tudo que você tem. E às vezes a gente não faz isso, e aí Deus não pode derramar o seu óleo. E o 4, então a gente leu 3,
as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. E o 4 fala assim: as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. E eu vou pedir para projetar Provérbios 13, 9. É uma passagem muito bonita. E fala assim: a luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios, ela o quê? Apaga-se. Então o seu futuro, a sua promessa, está condicionada a resplandecer e brilhar, desde que você, aos olhos de Deus, encontre-se justo. O que é ser justificado? É você ser limpo, salvo e remido pelo sangue de Jesus. Mas o ímpio não. A pessoa que conhece a iniquidade e vive nela, um dia a candeia dela vai se apagar, se não já se apagou. E é engraçado porque às vezes todos nós aqui recebemos a candeia, como eu falei no início. Ou seja, nós estamos dentro de igreja, nós estamos servindo a Deus, estamos com as nossas vestes, como 5 delas estavam. Estamos prontas para tudo. Mas vai chegar um momento que a gente, no desespero, no afagor, vai falar: Senhor, acabou meu azeite, e agora? E a gente vai sair para comprar, e quando a gente voltar, a porta já vai ter se fechado. E esse é o dia mau, que nós, inclusive eu, temos que nos cuidar diuturnamente, ou seja, de dia e de noite, para que isso não aconteça conosco. E eu vou pedir para complementar Salmos 18, 28. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz nas minhas trevas. Alguém tem dúvida dessa palavra? Que Deus mantém acesa a lâmpada dentro de você? Não duvide das promessas do Senhor. Ele mantém acesa a promessa, mesmo que as pessoas estejam contra você. E ontem, conversando com o pastor, ele falou isso para mim. Às vezes nós somos perseguidos, maltratados, humilhados, no trabalho, na família, na igreja, mas existe uma pessoa que está disposta a manter a nossa lâmpada acesa. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. E ela é maior que qualquer pessoa. Ela entende, mesmo no nosso sofrer, o que está dentro de nós. Então, irmãos, não se deixe medir pela régua do seu próximo. Nós, humanos, temos essa perversidade dentro de nós, que é medir o outro com a nossa régua. Eu falo isso muito com a minha esposa, porque nós cobramos os outros na mesma medida que nós nos cobramos. Isso é errado, porque Deus tem um tempo para cada um de nós. Você não pode cobrar o seu filho o mesmo nível de maturidade que você tem, porque ele ainda está numa idade menos avançada. E é isso que o pastor prega todo dia aqui nessa igreja: é amar as pessoas acima dos erros, dos pecados e das limitações, porque todos nós temos limitações. E esse é o verdadeiro evangelho. Mas, meus irmãos, entenda, não é só amor que vive o evangelho. O evangelho também vive de justiça. E justiça é ter o azeite dentro de você. Então, essa não é uma palavra unidirecional. Ela só não vai, ela tem que voltar. Inicialmente, quando você vem aqui à frente da igreja e fala: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador da minha vida, você está permitindo Deus ir na sua vida, fluir dentro de você. Então a semente caiu. A água, o crescimento depende de Deus, mas o dar fruto também depende de você, depende de mim também. E dependiam dessas 10 aqui, e 5 não tinham condições de frutificar. Então a reserva das noivas, a nossa reserva é o óleo, e o óleo é o Espírito Santo. Candeia todos nós temos, porque acredito que se não todos, a maioria aceitou a Cristo. E o óleo é muito importante na nossa vida, porque o óleo nos permite controlar a nossa língua, a nossa mente, as nossas ações, as nossas decisões. Isso não é fácil. Não é fácil. Você tomar um tapa de um lado e oferecer o outro. Alguém querer tomar
a sua capa e você entregar a túnica. Meus irmãos, o único que permite transformar os nossos corações é o Espírito Santo. É o único que transforma um pecador, um ladrão, um estuprador em um homem honesto de família. E essa é a maior palavra de esperança. Mas como eu tenho falado toda vez essa noite, qual o primeiro mandamento com promessa? Né? O primeiro mandamento com promessa não. O primeiro mandamento da palavra de Deus: amar a Deus acima de todas as coisas, de todas as pessoas e todas as circunstâncias, e o próximo como a ti mesmo. Então esse é o seu passo. É o passo que elas tinham que dar, e elas não deram. Eu não sei o que essas noivas deixaram de fazer, porque aqui é uma linguagem figurada. Então isso aqui é um exemplo que Deus tenta ilustrar com a história, mas que nós temos que aplicar nas nossas vidas. Então tem coisas que nós temos que fazer, e elas deixaram de fazer alguma coisa. E vamos para o 5 agora, que é a parte que muitas pessoas às vezes não entendem esse mistério. Mateus 25:5 fala assim: o noivo demorou a chegar. Quem aqui já passou o dia que achou assim: Deus, por que o Senhor está demorando tanto a chegar? Levanta a mão, por favor, peço que levante a mão. Eu já passei por isso. Pode baixar. Deus, por que o Senhor demora tanto a chegar assim? Por que eu estou passando por isso? Eu não fiz nada assim, o Senhor sabe. Imagina, irmãos, eu trouxe essa palavra na escola dominical. O que José tinha feito de errado? Nada. Ele só tinha feito uma coisa: ele tinha sonhado. E esse aqui, às vezes, muitas das vezes, essa aqui é a acusação de alguns: ter um sonho. Você só sonhou, meu irmão. Você não fez nada de errado para ninguém. E é lícito você sonhar. Só que a vida, ela vai te pulindo às vezes. Às vezes é a terra dura, às vezes são as rochas, às vezes é a árvore que passa e pega a semente e vai embora. E leva esse sonho com ela. E não há nada de errado em sonhar. Todos nós precisamos sonhar. Todos nós temos um sonho. Todos nós fomos chamados a ser muito mais do que já somos hoje. E meus irmãos, aqui a Bíblia falou que o noivo demorou a chegar e ele dormiu. E elas dormiram, melhor dizendo. E é engraçado que o sono vem para todo mundo, né? Uns vêm 10 horas da noite, outro vem às 11. Os jovens é até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Tem gente que nem dorme. O pastor dorme 4, 5 horas por noite, né, pastor? Mas ele vem. O cansaço vem, irmãos. Tem uma hora que os ombros não conseguem carregar mais o peso. E eu vou pedir para a equipe, por gentileza, Lucas 11, 5 a 9. E vamos entender o que é importante a gente ter atenção. Então ele disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tem nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que você me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Então Deus vai entregar para você, mesmo que você tenha dormido a noite toda, meu irmão, acordado 10 horas da manhã, meio-dia. Se você acordar e ele não tiver voltado, ele vai te atender. E se você precisar de 1, 2 ou 3, 5, 10, 20 pães, ele vai te dar, porque ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que faz milagres. E milagre não é só viver em abundância, é viver no tempo certo, no local certo. Porque José estava dentro da cadeia, servindo os prisioneiros, perdido a sua família e escravizado por seus irmãos. E mesmo assim, ele estava onde Deus queria que ele estivesse, na cadeia. E não é porque nós estamos presos, sem liberdade, sem alegria,
que Deus não está conosco. Porque a palavra do Senhor fala que Deus é a nossa força, o nosso sustento, o nosso baluarte. Ele é que nos convence e que nos fortalece. Amém? E o 6 e 7 fala assim: à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. O 8: as insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Meu irmão, presta atenção aqui. O óleo que Deus preparou para você é só seu. Tem coisas que nós podemos dividir. Tem coisas que são inegociáveis. Tem coisas que você não pode ultrapassar. Para Adão, vamos falar da Bíblia, para Adão era um fruto. Deus falou: você pode fazer tudo o que você quiser, menos comer dessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão foi lá e comeu. Sansão, faça tudo o que você quiser, você será o homem mais forte do mundo, desde que você não corte o seu cabelo. O que Sansão fez? Ele negociou a palavra da irmã. Glória a Deus pela palavra. Porque havia dois irmãos, uma com a herança certa e o outro que não tinha nada. E o irmão negocia a sua promessa por um prato de lentilha. Então ele negociou a promessa dele. Os discípulos, quando Jesus foi ser crucificado, no afã, Jesus tinha falado para um deles assim: você me negará. Logo, não lembro se era antes ou depois do galo cantar, mas o galo cantou e ele negou a Jesus. E ele sabia. E naquele momento dentro dele ele começou a chorar. Judas trocou Jesus por um punhado de moeda. E o que aconteceu com Judas, meus irmãos? Ele se matou com sua própria espada em um campo, e o seu corpo ficou em cima daquele campo. Então nós não podemos negociar o óleo precioso que Deus nos deu. E esse óleo hoje, meus irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Esse óleo hoje às vezes está ligado ao nosso tempo. Nosso tempo hoje, se não for a coisa mais valiosa do mundo, é uma das coisas mais preciosas. Porque hoje existem irmãos de cabelo branco, existem hoje irmãos com os cabelos nas cores naturais. Mas o tempo vai passar, quando você chega no cabelo branco ali, o desespero bate, porque você vê muita coisa que você podia ter feito e não fez. E aí a tristeza toma conta por vezes do coração. Mas o nosso Deus é o Deus que nunca é tarde demais. Só que a Bíblia fala também que a um ele deu 5, a outro ele deu 3 e a outra ele deu 1. E ao que deu 5 foi lá, plantou e frutificou. Ao que deu 3 também plantou e frutificou. E teve um que pegou a semente e guardou o dinheiro e guardou e não fez nada com aquilo, e aquilo ali morreu com ele e não frutificou. Então essa parábola que eu estou contando para os senhores, para as senhoras essa noite, é em paralelo com essa palavra aqui de Mateus 25. Mas é o seguinte: Deus dá para a gente ministérios, Deus nos dá para a gente talentos. E talentos não é só cantar, não é só pregar. Talentos é amar, talentos é exortar, talentos é limpar a igreja, talentos é cortar um pão e botar uma margarina. Talentos é pegar uma cesta básica, 1 quilo de arroz e entregar na porta do irmão que está precisando. Talento é isso. Talento não é púlpito, não é louvor. Talento é muito mais, meus irmãos. Pode dar nossa cabeça. Pode o Senhor agora. E o nosso tempo hoje é muito precioso para nós. Porque a gente já acorda pensando o que a gente vai fazer amanhã. Que a gente tem que trabalhar, a gente tem que levar comida, a gente tem que cuidar de filho, é esposa, é escola, é faculdade, é trabalho, é celular, é tanta coisa que não dá para ficar falando aqui a noite toda. E o seu tempo é o que Deus quer hoje.
porque ele custa muito pra gente. Você cheio de afazeres, cheio de coisa para se preocupar. Você vai para a igreja domingo de manhã, para a escola bíblica. Meus irmãos, que tolice é essa? Não é verdade? O homem pergunta. Você vai sair do seu conforto para procurar uma pessoa que você nem sabe se está em casa, para talvez entregar 1 quilo de alimento? Eu tenho muita coisa para fazer. E a gente vai, se Deus quiser, no final dessa palavra entender que esse caminho não é um caminho bom. Porque a palavra do Senhor fala o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando o quê? Me buscardes de todo o vosso coração. Não é metade do seu coração, não é quando sobrar o tempo você procura e você acha, é de todo. É todo o vosso coração. E meus irmãos, quando a palavra do Senhor fala que é todo, e ponto final. Porque Deus não negocia nada com ninguém. Amém. Tinha um rei de Israel que Deus falou assim: toma aquela cidade e conquista aquele povo. Mate todos os homens e mulheres. Não deixe um animal vivo. E eu sei que tem alguns irmãos aqui que sabem que palavra eu estou falando. E esse mesmo rei fez o que Deus tinha mandado e negociou um pouquinho só. Ele só tinha pegado um pouquinho. Uns poucos animais, umas poucas joias, mas é para bem, era para servir o Senhor, era para o sacrifício, era para pegar aqueles animais que tinham sido conquistados com muito sangue, pessoas morreram naquela batalha, e sacrificar ao Deus Altíssimo. Não é lícito? Não, porque Deus falou todos, e todos são todos, e todo o seu coração é todo, meu irmão. Isso é muito difícil. Mas eu tenho uma mensagem também para falar. Às vezes demora, porque a palavra de Deus fala que a caminhada é como o nascer do dia. Vai clareando, 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 até se tornar um dia perfeito. Então a nossa caminhada é assim, aos poucos, um dia após o outro, um passo após o outro, uma abraçada após a outra. Mas se você não estiver disposto a dar 100, 200, 1000, 5.000 passos, não comece a andar. Fique onde você está, porque você está perdendo seu tempo. E a palavra, e isso eu não estou falando de mim, porque a palavra do Senhor fala isso aí. A palavra fala que aquele que não estiver disposto a entregar tudo para o reino, naquele grande dia, ele vai falar: não te conheço, aparta-te de mim. Senhor, mas eu não curei, eu não proferi palavras, eu não falei em línguas, eu não ministrei, aparta-te de mim, não vos conheço. Essa é a palavra dura que Deus tem para aqueles que não entregar todo o coração. E você fala assim: mas Mateus, eu não consigo entregar tudo, é muito difícil. Sabe quando a gente entrega tudo? Quando a gente não tem nada, não é verdade? É no momento de dificuldade, meus irmãos. É quando você está ali com fome, com tristeza, ou às vezes você perdeu uma coisa que você gostava muito, e aí naquele momento ali que você dá valor para Deus, é só quando você não tem. E eu vou contar um outro testemunho da minha vida. Eu, quando tinha me mudado, meus pais foram para uma cidade de Brasília, e minha avó tinha ficado doente, já estava internada, e meu pai gastou quase todo o dinheiro que ele tinha para cuidar da minha avó. E eu lembro ali que mais ou menos em julho, final de julho, era uma sexta, sábado e domingo, e tinha, meus irmãos, diante de Deus, tinha acabado a farinha lá de casa. Só tinha farinha e biscoito creme crack. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu choro essa noite porque eu nunca contei isso para ninguém. Eu nunca compartilhei essa história com ninguém. E Deus sabe que é verdade. Aleluia. E minha mãe perguntou para o meu pai: moça, é o nome do meu pai, o que a gente vai dar para essas crianças comerem hoje? Falta 3 dias para o salário cair.
Eles não têm nada para comer. Minha mãe falou assim: Elci, desce lá embaixo do prédio, meio-dia, e pega a manga para as crianças comerem quando ninguém estiver olhando. E a gente passou 3 dias comendo manga, irmãos. Manga verde. Porque lá em Brasília a manga só amadurece no final do ano. E a gente comeu aquela manga. Na honra e glória do Senhor. Porque Ele proveu aquilo para a nossa família. E a palavra de Deus é muito nítida. Porque eu estou falando para os irmãos aqui. É só no momento de dificuldade que a gente abre os nossos olhos. E realmente é só no momento de dificuldade. Porque o homem tem o coração duro. O povo passou 40 anos no deserto, sendo castigado, de dia e de noite. E mesmo assim, meus irmãos, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Então você pensa, de um povo de milhares, só 2. E foi preciso 40 anos para mudar o coração de 2 homens. Imagina da gente, não é verdade? E o versículo 8 fala assim: as sensatas disseram aos prudentes: dei-nos um pouco de seu óleo para as nossas candeias. Elas estão se apagando. A nossa salvação é individual. A nossa salvação não depende do nosso pai, não depende da nossa mãe. E eu demorei para entender isso. Porque a salvação só depende de uma pessoa, de você. De você aí sentado nessa cadeira, de você aí escutando minha voz pelo YouTube ou pelo Facebook. Só depende de você, meu irmão. Só de você. Independente de onde você nasceu, independente de quem é seu pai, independente da sua história. E eu vou continuar aqui, porque senão a gente não vai terminar essa noite. E eu falei: Deus, eu vou terminar essa palavra, em nome de Jesus. E o 9 fala assim: elas responderam: não, pois, pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Então, quando alguém quiser buscar o que é seu, vá até Jesus. Não deixe o inimigo roubar. Amém. E o 10 fala assim: e saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi? Fechada. E a porta foi? Fechada. A porta vai ser fechada. A porta um dia vai ser fechada. 11. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Então aproveite enquanto é dia. Aproveite, meus irmãos, enquanto Deus ainda está disponível para você. Porque vai haver um momento que Ele vai arrebatar os seus dessa terra e vai levar para um lado, para um lugar santo, glorioso. E algumas pessoas vão ficar nessa terra. Então hoje a palavra é de amor, mas também de arrependimento. E eu vou pedir para abrir Mateus 19, 22 a 30. E eu, conforme prometi, vou pedir para os irmãos já ficarem de pé para a gente terminar dentro do horário. Vou pedir para os irmãos ficarem de pé e nós vamos ler juntos esse capítulo e esses versículos. E fala assim: ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Até o 30, por favor. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus disse para você essa noite: digo a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas,
quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês me seguiram. Também se assentarão em 12 tronos, para julgar as tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. O último. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão primeiros. Meus irmãos, feche os olhos nessa noite. Isso não é certo falar, mas eu vou falar aqui. Mantenha os seus olhos fechados. Negocie com Deus essa noite. Negocie com o seu Pai. Fale assim: Deus, eu estou disposto a entregar tudo, todas as minhas riquezas. Pode botar o louvor, por gentileza. Senhor, eu vou entregar todos os meus campos, todos os meus bens, tudo que eu tenho mais de precioso. Mas eu peço só uma coisa, meu Deus: deixe a minha lamparina acesa, até o dia que o Senhor voltar e buscar os seus. Porque eu não quero estar naquele dia triste, aqui nessa terra, que será terrível, para homens, mulheres, crianças e jovens. É uma palavra de arrependimento, meus irmãos. Mas o arrependimento necessita e requer renúncia. Escute esse louvor agora. Ele fala de uma caminhada, de escolhas, da lamparina que nós vemos, do óleo que Jesus vai derramar sobre as nossas vidas. Entregue para Ele o seu coração nessa noite. Deixe Ele agir dentro de você, meu irmão. Esqueça tudo que está do seu lado. Esqueça seu filho, seus problemas, suas necessidades, o seu trabalho amanhã. E fale com Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, oramos por cada vida aqui, Pai, nessa noite. Entregamos ao Senhor Jesus o corpo, a alma e o espírito para ti, Senhor. Deus, que os nossos planos não sejam assim, Pai, que as nossas ambições, o nosso trabalho, as nossas conquistas, a minha felicidade, Senhor Jesus, o meu sonho, Senhor, não esteja acima de ti. Os corações dessa noite sejam quebrantados, em nome de Jesus. E meus irmãos, eu não ia fazer isso, mas quem quiser entregar-se de corpo e alma, mesmo que já convertido, você não precisa vir aqui à frente. Você pode ficar no seu lugar. Deus não vai deixar de te abençoar se você ficar aí. Mas caso você queira se entregar, se prostrar, se ajoelhar perante do Deus Altíssimo, vem aqui na frente. O pastor vai estar orando por você e derramando a unção inigualável sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vou pedir para os irmãos do ministério, por favor, sentarem aqui à frente e ajudarem em oração.
Deus. Janaína, você pode ver tudo? Glória a Deus, aleluia. O Elton hoje me procurou. E ele está falando que hoje está aceitando Jesus como Salvador da vida dele. A Janaína já tem um tempo lutando e orando por isso. Fizemos campanha na casa deles. E a Janaína vai se batizar. O Elton e o Frigolinho. Pastor, eu também quero batizar junto com o pastor. A palavra que gera vida, ela transforma corações. A palavra que gera vida nos faz melhores a cada dia. A palavra que gera vida, ela nos tira das prisões, das trevas. E hoje está aqui uma família sendo restituída e restaurada. Pelo poder do amor de Deus. Como é que a Tânia e Manuel costumam fazer, gente? Deixa eu ver se ele consegue pensar dele. Elton, com graça de Jesus, Salvador, peço perdão por todos os pecados, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Elton. Mais alto. Elton. Seja bem-vindo. A família. Tenda Emanuel. Faremos tudo. Que tiver ao nosso alcance. Para te manter. Firme. Na fé. Na esperança. E no amor de Cristo. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor. E que o irmão Domingos, cadê? Anotar aqui o nome do telefone do Elton. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mateus, obrigado, palavra abençoada, palavra real. Deus continua te abençoando. Você viu, filho? Próxima vez você é trocado. Aleluia. Isso, funcionário. Ela entendeu. Vamos estar encerrando já. Na sexta-feira nós estaremos subindo com um grupo de adolescentes para um retiro espiritual. E, gente, eu acho que não é sexta-feira agora não. Deve ser daqui a semana que vem, né? Sexta-feira agora, em nome de Jesus. Então, sexta-feira agora nós estaremos subindo com um grupo de adolescentes para o retiro espiritual. Aleluia. E eu quero convidar você a interceder, orar, clamar esses adolescentes que estão subindo. Estamos preparando lá o melhor para eles naquele lugar. Eu vi quando no ano passado nós descemos com um grupo de adolescentes, foi impactante. Eu vi vidas sendo transformadas naquele lugar. E esse ano não vai ser diferente. Eu conto com as suas orações. Nós estamos também já com a preparação do batismo. E nós estamos com preparação do batismo. Só com mais uma agora, né, Janaína? Se você quer se batizar, procura o pastor aqui, procura a tia Rose. Nós vamos anotando o seu nome. Nós estamos fazendo a preparação do batismo, explicando o que é o batismo, explicando qual o motivo do batismo, o que o batismo te traz, qual a responsabilidade do batismo. Ah, pastor, eu me batizei na minha igreja, mas eu não fui preparado, simplesmente me levaram lá e eu fui batizado, eu não sei qual foi o propósito do batismo na minha vida. Você pode fazer uma confirmação do batismo e participar desse curso, entendendo o que é o batismo, o que ele pode fazer na tua vida, amém? No domingo,
nós estaremos voltando um pouco mais cedo. Então o culto ao domingo, no domingo vai ser às 19 horas. Não será às 19h30. Será às 19 horas, nós vamos fazer uma grande festa aqui para receber os adolescentes e a equipe estará lá no batismo, no retiro espiritual. Amém? Então, 19 horas, o culto no domingo. Eu conto com a sua presença aqui para nós fazermos uma grande festa. Amém? E, gente, ore para a Tenda Kids. Está sendo uma bênção a Tenda Kids. Na semana passada tivemos ali 45 crianças. E ali as crianças estão ministrando para crianças. Estão fazendo tudo que vocês fazem aqui, estão fazendo lá, está tendo clamor, está tendo um apelo, está tendo tudo que nós fazemos aqui, está tendo um culto real junto com a tia Bruna. Amém? Então ore para Tenda Kids. Se você tem uma criança em casa, traga essa criança. Se você tem uma criança que os pais ainda não são evangélicos, mas você sente que essa criança é sensível ao evangelho, traga ela. Nós estaremos ministrando para a vida dela naquele lugar. Pessoas treinadas, qualificadas, capacitadas para fazer essa ministração para eles lá. Amém? Amém? Vamos estar encerrando então. Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos suportado, tem nos dado suporte, tem nos dado a vida até aqui, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor que tem nos alcançado. Muito obrigado pela tua graça. Obrigado pela salvação, Senhor. Pela palavra que tem mudado a estrutura das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque somente o Senhor pode fazer isso. Somos improváveis, mas mesmo assim, como improváveis, o Senhor tem nos levantado e nos colocado como filho amado, Pai, através do sacrifício de Cristo. Senhor, nos leva agora para os nossos lares, guarda a tua unção. Senhor, que nós possamos receber, Pai amado, a tua presença em tudo e a todo tempo. E perceber que o Senhor não abre mão de nossas vidas. E como Pai amado, sempre está pronto a nos trazer a tua presença, Senhor. E que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam com você, meu amado e minha amada. E permaneça desta forma, não só hoje, mas para todo sempre. Que esta igreja, que esta família possa dizer: Amém.